Olá pessoal, agora que nós já conhecemos um pouco sobre o programa, já aprendemos a lidar com as janelas, nós começaremos algumas atividades. Aqui nós temos o menu arquivo e vamos abrir então a nossa primeira imagem para começar uma atividade. Então aqui eu separei uma imagem para uma aplicação prática utilizando a ferramenta. Qual que é a necessidade da imagem para o professor enriquecer a aula dele? Então nós temos aqui uma imagem com várias bactérias e nós vamos trabalhar nessa imagem, aprender a utilizar, na verdade, algumas ferramentas. O primeiro grande grupo que nós falamos, que são as ferramentas de seleção. Então se vocês observarem, quando nós paramos o mouse sobre a ferramenta, ela já tem a explicação de qual a finalidade da ferramenta. Nesse caso aqui, nós temos a ferramenta de seleção retangular, a ferramenta de seleção elíptica, a ferramenta de seleção livre ou a mão livre, a ferramenta de seleção varinha mágica ou seleção contígua e outras ferramentas de seleção. Nesse caso aqui, nós utilizaremos a ferramenta de seleção retangular. Vamos imaginar que essa imagem o professor está utilizando para aplicar em sala de aula. Porém, tem muitas informações e ele quer fazer apenas uma seleção. Ou seja, apenas essas bactérias aqui serão utilizadas em sala de aula. Observe, eu já fiz o movimento, mas já é simples. Clico na ferramenta, clico, seguro clicado na imagem e arrasto sobre a imagem na diagonal. Observem que eu posso redimensionar a área de seleção. Enquanto seleção, eu posso redimensioná-la. Clico nos cantos, nas seleções, observe que o programa já sugere o redimensionamento e eu faço o redimensionamento da imagem. Estando no tamanho ideal e conforme a necessidade, aí sim, essa parte intermitente indica a parte que será selecionada da imagem. Agora, nós podemos utilizar o Ctrl+C ou Ctrl+V ou o menu editar. Editar, copiar e para eu colar, posso colar numa imagem nova. Arquivo, nova, não vou alterar as configurações por enquanto, ok, e editar, colar. Então nós temos aqui um fragmento da imagem anterior para nós utilizarmos na finalidade com qual o professor se propôs a utilizar a imagem. Feito isso, eu vou fechar essa imagem, não vou salvá-la, para a gente poder aprofundar um pouco mais na imagem. Vejam, vamos conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de seleção. Observe que eu posso selecionar e redimensionar qualquer um dos trechos da imagem. Só que observem que quando eu faço uma nova seleção, eu desmarco a seleção antiga. Isso acontece porque o programa tem vários modos de seleções. Aqui está ativo o modo de substituir a seleção atual. Ou seja, sempre que eu fizer uma nova seleção, a seleção antiga irá se desfazer. Observem, toma forma a nova seleção. Perfeito. Mas eu posso, no GIMP, selecionar vários fragmentos de uma imagem para constituir uma nova imagem. Como assim? No modo de seleção, eu vou escolher adicionar a seleção atual. Então eu posso fazer seleções isoladas. E nesse caso aqui, observe que a seleção anterior não se desmarcará. Então copio aqui 2 ou 3 partes da mesma imagem, vou copiar, crio um arquivo novo e colo os fragmentos. Tenho aqui então a composição de uma imagem com os fragmentos da imagem anterior. Essa é uma das possibilidades que o GIMP traz. Nós podemos utilizar várias seleções na imagem anterior para a constituição de uma imagem nova. Vou fechar essa aqui também, sem salvar, para podermos voltar aqui às seleções. Vou fechar essa imagem também, para nós conhecermos um pouco mais sobre as seleções. Vou abrir uma outra imagem agora. Arquivo, abrir. Aqui nós abrimos a imagem da Lua e como vocês podem observar, ela tem algumas características. Exemplo, se eu escolho aqui a caixa de ferramentas, a ferramenta de seleção retangular para selecionar a Lua, pode ter alguns excessos na imagem que não vai me interessar na aplicação da minha aula.
Ou seja, qual que é a ideia aqui? Nós precisamos utilizar uma outra ferramenta de seleção em que eu possa aproveitar melhor a minha imagem. Neste caso, eu vou escolher a ferramenta de seleção elíptica. Observem que ainda posso ajustar a seleção. A parte intermitente determina a minha área selecionada. Neste caso, vamos fazer uma cópia e colar a imagem num arquivo novo para vocês observarem a diferença. Vou em Arquivo, Editar, Copiar, Arquivo Novo, ok, Editar, Colar. Pronto. Observem que aqui os excessos que teriam ou que permaneceriam na imagem, se acaso eu utilizasse uma outra ferramenta, não aparecem. Então seria mais adequado, nesse caso, utilizar a ferramenta de seleção elíptica. Então qual que é a intenção aqui nesse primeiro contato? É nós conhecermos as possibilidades de trabalhar com as seleções de acordo com a necessidade da utilização da imagem. Nós podemos também trabalhar com um outro modo de seleção, no caso a subtração. Observem que quando eu deixo habilitado aqui o modo de subtração e faço uma nova seleção, toda a área sobreposta será subtraída da seleção. Permanecerá apenas a parte que não foi sobreposta pela segunda seleção. Então a parte intermitente agora é a parte que está selecionada. Vamos ver o resultado final? Então, editar, copiar, arquivo novo, ok, não vou alterar as propriedades por enquanto, editar, colar. Eu tenho aqui o contorno de uma lua utilizando as ferramentas de seleção. Vou fechar o arquivo, também não vou salvar, para que a gente possa continuar aqui a entender um pouco mais sobre a ferramenta de seleção. Fiz uma seleção e não quero utilizar essa seleção. Como é que eu desmarco a seleção? Nós temos aqui na guia de menus o menu seleção. Então, seleção, nada. Desmarcamos a seleção. Uma outra opção que nós temos é a ferramenta de seleção contígua. A ferramenta de seleção contígua serve para selecionar todas as cores que estão ligadas. Observem que basta um clique na cor escura e toda a parte escura será selecionada. Neste caso, como eu quero selecionar a lua, e eu selecionei a parte escura, um outro recurso que nós temos aqui no menu seleção. Clique em seleção, inverter. Observe que a parte intermitente indica que apenas a lua está selecionada. Então, novamente, vejam, quando eu tenho uma seleção e eu não quero a seleção, eu vou lá em seleção, nada, desmarco a seleção. Ótimo. Uma outra ferramenta que nós temos para fazer a seleção é a ferramenta de seleção contígua. Clico na varinha mágica ou na ferramenta de seleção contígua e clico na parte escura. Tá, por que eu cliquei na parte escura? Porque a parte escura tem uma pintura mais homogênea, ela é mais sugestiva. Eu consigo selecionar mais facilmente toda essa parte escura. Lembrando que nesse caso eu não quero a parte escura, eu quero a seleção da lua. Então eu venho no menu seleção e inverto a seleção. Clico em inverter. Agora sim, eu tenho somente a lua selecionada, indicada pela parte intermitente. Editar, copiar, arquivo novo, ok, editar, colar, e o resultado final é esse. Vamos fechar essa imagem também, que nós não queremos. Observem que quando eu clico na ferramenta, ela sempre fica selecionada. Uma outra ferramenta bastante utilizada, ferramenta de seleção, é a ferramenta que nós chamamos tesoura, que é uma ferramenta inteligente. Por que é uma ferramenta inteligente? Observe, nós temos a lua selecionada, vamos desmarcar a seleção, desmarcamos e escolhemos a tesoura. A tesoura tem algumas particularidades. Por exemplo, eu clico e solto e ela faz o primeiro ponto. Dou uma distância, eu quero contornar a lua no caso. Eu clico e solto. Observem que o programa já faz um autoajuste nos limites das cores. Então vou clicando e ele vai contornando de acordo com as cores. Estou clicando, solto, clico, solto. Aqui um detalhe importante. O meu último clique deve ser sobre o primeiro.
Observe que quando eu estou clicando, a minha tesourinha tem um sinal de mais. Quando eu passo o mouse sobre o último ponto, aparece um elo, que a ideia é essa, é fechar a minha seleção. Ainda posso, antes da seleção, efetuar alguns ajustes, para que a seleção fique mais próximo do real possível. Então, clico e arrasto a linha, ajustando a minha necessidade. Neste caso aqui, eu ainda não concluí a seleção. Para que seja efetivada a seleção, eu preciso clicar no interior da seleção. Aí sim eu tenho a parte intermitente que indica que aquela área é a área selecionada. Agora sim, eu vou em editar, copiar, arquivo, novo, não vou alterar as propriedades, editar, colar e tenho o meu resultado final. Observem que nós fizemos aqui 2 ou 3 atividades de seleção. Cada uma delas traz um formato ou uma característica específica. Isso é importante para nós utilizarmos ou nós percebermos na nossa intencionalidade pedagógica. Ou seja, qual será a melhor ferramenta para que eu possa fazer a seleção para o melhor aproveitamento da minha imagem. Não vou salvar essa imagem também, vamos fechá-la. E nós temos aqui então a explicação de algumas. Claro que agora vocês poderão explorar as ferramentas de seleção, utilizando os modos, e nos encontraremos numa próxima aula.